foi filósofo e historiador grego pré-socrático que descreveu a teoria atômica. Demócrito de Abdera nasceu por volta de 460 a.C., na cidade de Abdera, região da Trácia. Descendente de família nobre, viveu em diversas cidades desde Atenas, Egito, Pérsia, Babilônia, Etiópia e Índia, aprofundando seus conhecimentos. Demócrito foi um estudioso nas áreas de matemática, física, astronomia, ética, filosofia, linguística, natureza e música. Discípulo do filósofo grego Leucipo de Mileto, uma das mais destacadas ideias de Demócrito envolve a sistematização do pensamento sobre a teoria atômica. Segundo ele, o átomo, parte indivisível e eterna, que permanece em constante movimento, é o elemento primordial do princípio de todas as coisas. Neste interim, todo o universo está composto de dois elementos básicos, o vácuo, o vazio ou não ser, e os átomos. Além disso, propôs um sistema cosmológico e convencionalismo linguístico. Na área da matemática, avançou os estudos sobre geometria, que seriam figuras geométricas, volume tangente e os números irracionais. Nasceu em 6 de setembro de 1766 na remota aldeia de Eaglesfield, na borda do Lake District, na Inglaterra. Foi um grande estudioso da constituição da matéria. Por exemplo, ele estudou diferentes reações químicas, medindo as massas dos reagentes antes e depois das reações. Assim, em 1808, depois de muitas pesquisas e experimentos científicos, Dalton publicou um livro com o tema Novo Sistema Filosófico da Química, no qual apresentava a teoria de que a matéria é constituída de átomos, que eram, segundo ele, minúsculas partículas indivisíveis e indestrutíveis. Além disso, ele dizia também que cada elemento químico era formado por átomos idênticos e únicos, que os átomos eram imutáveis, que os elementos químicos podiam se combinar para formar compostos diferentes e que a reação química era rearranjos dos átomos em diferentes compostos, mas não mudavam o número total de átomos que tomavam parte na reação. Ele ainda criou uma notação nova para representar reações químicas que combinavam átomos diferentes. O seu trabalho foi amplamente debatido pela comunidade científica e físicos famosos da época o criticaram, mas a partir da segunda metade do século XIX, os químicos começaram a se convencer pelas inúmeras evidências de que tal modelo era bastante plausível. Assim, diferente de muitos cientistas que tiveram de esperar muitos anos para verem suas ideias aceitas, Dalton assistiu a comunidade científica abraçar suas teorias. Teorias essas que explicaram muitas leis que já tinham sido observadas, como por exemplo, a lei das proporções constantes ou múltiplas de Proust. Em física, órbita é a trajetória que um corpo percorre ao redor de outro, sob a influência de alguma força, normalmente gravítica. Segundo as leis do movimento planetário de Johannes Kepler, as órbitas são aproximadamente elípticas, embora os planetas próximos ao Sol, ao redor do qual orbitam, tenham órbitas quase circulares. Mais tarde, Isaac Newton demonstrou que algumas órbitas, como as de certos cometas, são hiperbólicas e outras parabólicas. Albert Einstein mais tarde foi capaz de mostrar que a gravidade existe devido à curvatura do espaço-tempo e que as órbitas dependem de geodésicas, e esta é a alternativa mais aceita nos tempos modernos. Dentro de um sistema solar, os planetas, asteroides, cometas e outros objetos de menor tamanho percorrem órbitas aproximadamente elípticas ao redor do Sol, enquanto que as luas e outros satélites fazem o próprio ao redor dos planetas. Seja qual for a órbita seguida pelo objeto, o corpo ao redor de que descreve sua trajetória se encontra situado no foco da cônica descrita, de modo que sempre podem definir-se dois pontos singulares, como o de maior afastamento ou apoastro e o de maior aproximação ou periastro. Átomo é o nome dado ao formador da matéria, tudo aquilo que ocupa espaço e possui massa. Esse nome foi proposto pelos filósofos gregos Demócrito e Leucipo. Elementos químicos, moléculas, substâncias e matérias orgânicas ou inorgânicas são formados por átomos. Em sua constituição, o átomo apresenta partículas, prótons, nêutrons e elétrons.
não sendo a maior parte da matéria. Todavia, sua visualização não é possível. O que se conhece sobre o átomo está relacionado com experimentos físicos, químicos e aspectos matemáticos comprovados cientificamente. Composição básica de um átomo. Núcleo. Região mais densa do átomo e comporta prótons e nêutrons. Níveis de energia. Regiões que envolvem o núcleo e que abrigam subníveis orbitais e elétrons. Há 7 níveis de energia, que são representados pela letra K, L, M, N, O, P e Q. Subníveis de energia. São regiões que abrigam os orbitais, estão presentes em todos os níveis e são representados por letras S, P, D e F. Sua quantidade depende de cada nível. K possui subnível S, L possui o subnível SP, M possui subníveis S, P e D, N possui subníveis S, P, D e F, O possui subníveis S, P, D e F, P possui subníveis S, P e D, e Q possui subníveis S e P. Orbitais atômicos. Regiões de maior probabilidade de se encontrar elétron. Cada subnível apresenta uma quantidade diferente de orbitais. S, 1 orbital, P, 3 orbitais, D, 5 orbitais e F, 7 orbitais. Prótons, partículas positivas representados por P. Elétrons, partículas negativas que apresentam também comportamento de onda, representadas por E. Nêutrons, partículas sem carga que diminuem a repulsão entre os prótons no núcleo, representadas por N. Molécula discreta versus molécula gigante. Quando a molécula é composta por um número pequeno e restrito de átomos, sendo presente tanto no estado gasoso como no estado condensado, ela é chamada de discreta. Já quando ela é formada por um aglomerado de átomos ou íons e existe apenas no estado condensado, é denominada gigante. Molécula polar versus molécula apolar. Se os átomos de uma molécula possuem um polo positivo e um polo negativo, essa diferença de eletronegatividade lhe confere que é característica polar. Já quando não existe a oposição eletronegativa, a molécula é apolar. Contudo, esses últimos casos aplica-se apenas àquelas compostas por carbono e hidrogênio, ou seja, hidrocarbonetos. A substância simples. De acordo com a quantidade de átomos de um mesmo elemento químico, a molécula ainda pode ser classificada em monoatômica, quando ela possui um átomo, seja ele hélio ou neon. Diatômicas, quando possui 2 átomos, gás hidrogênio e gás flúor. E triatômicas, quando possui 3 átomos, gás oxigênio O3.